Bom, pessoal, nós vamos estudar agora títulos de crédito. Deixa eu baixar a cadeira aqui. Olha só, os títulos de crédito tá lá no Código Civil, artigo 887 a 926. Tá ok? O Código Civil 2002 foi desenvolvido para tratar do direito privado como um todo, envolvendo direito civil, direito comercial e empresarial. As questões específicas deverão ser tratadas por leis especiais, leis específicas, recepcionadas pelo Código ou editadas na medida da sua necessidade. Essas leis especiais têm a ver com o direito comercial ou empresarial, ok? A doutrina especialista em direito cambiário em relação aos títulos de crédito, sobretudo títulos de crédito, tem criticado muito o disposto no referido Código sobre o assunto. Deverão operar com esse novo sistema civil e buscar soluções. Quanto aos títulos de crédito, devem-se buscar as normas do Código Civil, até de maneira subsidiária, e as leis especiais vigentes e convenções internacionais que o Brasil é signatário. No caso do título de crédito, especificamente, nós temos a LUG, essa sigla LUG, que quer dizer Lei Uniforme de Genebra, uma convenção de Genebra sobre título de crédito. Bom, revogação expressa só houve na primeira parte do Código Comercial. O Código Comercial é de 1850, Brasil Império. A revogação foi expressa no artigo 2045 do Código Comercial, tá? E o que foi revogado tem a ver com o artigo 2045 do nosso Código Civil. Quando ocorrer um conflito entre normas, no caso, Código Civil e leis específicas, leis especiais em relação ao direito empresarial, em relação ao título de crédito, enfim. Como são normas de mesma hierarquia, deverá prevalecer a lei específica, a lei especial. O Código Civil será utilizado de forma subsidiária. Bom, agora, permanecendo o conflito, a solução mais adequada será dada pelo direito intertemporal e pela teoria geral do direito. Os títulos de crédito, que é a matéria do nosso estudo, continuam a ser matéria de direito empresarial, especialmente de direito cambiário, com o estudo de normas especiais que são previstas no artigo 903 do nosso Código Civil. Bom, títulos de crédito, abre aspas, são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação em si, mas se distinguem da obrigação, na exata medida em que a representam, segundo o doutrinador de direito, no caso, que ele adota essa nomenclatura, direito comercial, Fábio Ulloa Coelho. Título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, segundo o outro doutrinador Vivante. Há, no Congresso Nacional, o projeto de lei número 1572, 2011, projeto do novo Código Comercial, voltar a esse nome, do deputado Vicente Cândido e de autoria intelectual de Fábio Ulloa Coelho, cujos objetivos principais da proposta são, além de voltar a ser usada essa nomenclatura, Código Comercial, o Fábio Ulloa adota, outros doutrinadores mais modernistas usam o direito empresarial. O Código Civil adota Código Comercial, salvo engano. Enfim, cujo objetivo principal da proposta dessa PL 1572 reunir num único diploma legal os princípios e as regras próprias do direito comercial, criando-se um microsistema de direito comercial, inclusive do direito cambiário, cuja parte geral hoje consta no Código Civil. Simplificar as normas sobre a atividade econômica, facilitando o cotidiano dos empresários brasileiros e a superação das lacunas na ordem jurídica nacional no que se refere à previsão de que certos documentos, como contratos e títulos de crédito, circulem exclusivamente em meio eletrônico. Bom, em relação
as disposições gerais do direito cambiário consagrou diversas classificações de título de crédito, ok? Enumeradas a seguir, que esclarecerão a todos nós, antes mesmo das disposições gerais, sobre o panorama geral do direito da matéria, nossa matéria de estudo, que é dos títulos de crédito, ok? Então vamos lá. Quanto à forma, podem ser de apresentação livre, os títulos de crédito, né? No caso, bem claro, nota promissória e letra de câmbio. Ou de modelo vinculado, dependente de prévia aprovação de órgão competente, que é o caso do cheque e da duplicata. Bom, quanto à circulação, podem ser nominativo, que é a característica mais importante e que se determina o beneficiário do título emitido. Claro que essas características, nominativo, quanto à forma, modelo, a gente vai trabalhar mais a fundo, é só para dar um panorama, né, do que vem por aí. Quanto à circulação, o aspecto nominativo é a característica mais importante e que se determina o beneficiário do título emitido. Quanto à ordem, a característica maior desse tipo de título de crédito é a sua circulação, assim como o endosso em favor de outrem, transfere seus direitos, e o último beneficiário do endosso é o titular do título e poderá resgatá-lo do emitente, salvo características especiais. Vou falar também sobre endosso, né? Vou explicar o que é endosso. Bom, e ao portador, a principal característica é levar consigo o conteúdo creditício, né, do título de crédito, e pela simples tradição é transferência do título, né, a transferência do crédito. As espécies de título de crédito mais conhecidas são as mais conhecidas, ou seja, é um rol aberto aqui, a gente vai tratar das mais conhecidas: letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicada. Ah, tem mais? Tem, mas a gente vai tratar dessas aqui: letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicada. Bom, os títulos de crédito podem se dividir também em títulos de crédito rurais, nota promissória rural, duplicata rural, cédula rural, pignoratícia e cédula rural hipotecária. Bom, também pode ser títulos de crédito industriais, cédula, eu falei célula rural, é cédula rural, cédula rural, cédula de crédito industrial e nota de crédito industrial. Também pode ser o título de crédito mobiliário, que são os debêntures, arranques, conhecimento de transporte, ações, letra imobiliária e cédula hipotecária, tá? Cédula hipotecária. Se considerados específicos de um instituto, são títulos próprios, e se considerados títulos que envolvem diversos institutos, são títulos impróprios. É o caso da cédula de crédito comercial, conhecimento de depósito e arranques. Bom, a doutrina classifica os títulos de crédito de diversas formas. Também vai depender de cada doutrinador, né? É certo que a análise mais abrangente possível de cada título específico dependerá do conhecimento geral das formas de título de crédito. Existem 3 elementos essenciais, fundamentais, primordiais, tá? Para a caracterização de um documento ser considerado título de crédito, tá? É um documento escrito como título de crédito. Então, a caracterização de um documento escrito como título de crédito. Ou seja, se você tem um documento escrito, né, para você chamar ele de título de crédito, vai precisar de 3 elementos especiais, tá? O primeiro é incorporação. Vai explicar passo a passo mais adiante. Incorporação, ou seja, ligado à cartularidade, tá? Literalidade e autonomia, que tem a ver com a base do direito cambial. Então, os caracteres típicos dos títulos de crédito são: se você tem um documento escrito, para você falar que ele é um título de crédito, primeiro ele tem que ser escrito, tá? Então, os elementos característicos são incorporação, literalidade e autonomia. A incorporação consiste na compenetração do direito no documento, isto é, não se pode conceber um direito sem o documento. Por literalidade,
se entende a exclusiva relevância do teor literal do título para determinar a existência, o conteúdo e a modalidade do direito. Em relação à autonomia, podemos dizer o seguinte: o título de crédito consiste na independência da posição de possuidores singulares do título, daquela dos possuidores antecedentes do mesmo título, segundo o doutrinador Nelson Nery Jr. Ok? Vamos tratar agora do conceito de título de crédito, tá? Crédito é uma palavra que pode assumir diferentes acepções, mas a que nos interessa aqui está ligada a uma necessidade econômica. Num dado momento histórico, o homem percebeu que poderia negociar de forma diferente seus bens, ao invés de se fazer a troca de um bem pelo outro, momentaneamente criou-se então a possibilidade de uma das partes negociantes cumprir sua obrigação instantaneamente, ou seja, imediatamente, mas a outra só vir a adimplir, ou seja, a cumprir, né, a sua obrigação em um tempo futuro. Percebeu-se então que para isso seria fundamental a confiança no primeiro momento, já que uma parte cumpre sua obrigação imediatamente e fica na expectativa, né, naquela presunção de que a outra também o fará no momento posterior. E aí que se fala em crédito. Em um primeiro momento, então, nós temos que crédito é igual a tempo mais confiança. Mas, com o decorrer do estudo aqui em conjunto, nós vamos perceber que depois o conceito ele evolui. Aí o crédito passa a ser crédito é igual a tempo mais garantia, ok? Bom, esse tipo de negociação começou a ganhar força e uma enorme importância para o crescimento econômico dos povos. Isso porque uma pessoa, por exemplo, que não tinha condições financeiras para criar um comércio com a utilização do crédito, junto a uma instituição financeira, passaria a ter essa possibilidade, o que aumentaria a circulação de riquezas, a criação de oportunidades de trabalho para outras pessoas e diversos outros benefícios. Com o crescimento da importância do crédito, a forma dele ser utilizado também foi sofrendo alterações, tá, ao longo do tempo. Começou-se a ter operações de crédito com prazos mais longos, né, mais dilatados, com a estipulação de garantias, com a utilização de diversas formas de representação do negócio. Nesse crescimento, uma necessidade surgiu: fazer o crédito circular. Bom, imaginemos a seguinte situação hipotética: o comerciante resolve dar crédito ao seu cliente, permitindo que ele faça a compra para pagamento em 60 dias. Nesse tempo, a princípio, o comerciante nada podia fazer com o crédito e então a riqueza circulava de forma limitada, né? Bom, começa-se então a pensar que ele poderia fazer esse crédito circular, ou seja, ele só vai receber daqui a 60 dias. Né? Esse crédito aí que ele vai receber daqui a 60 dias, ele começa a imaginar como é que ele vai fazer para obter um dinheiro antes, né? Negociar esse crédito, passando a outro credor, por exemplo, esse título de crédito. Esse dinheiro que vai receber daqui a 60 dias, ele negocia para outra pessoa, para terceiros. Inicialmente, fala-se nos instrumentos civis de cessão de crédito, mas estes se apresentam de forma um tanto quanto muito burocrática, criando seus entraves. O crédito precisava ser trocado, né, de imediato, mais eficaz, servir de moeda de câmbio para que o fomento econômico fosse ainda mais forte, mais sério, mais rápido. E é então que surgem os títulos de crédito. Então, perceba que cessão de crédito é uma coisa que já existia, só que demorava mais, né? Foi um primeiro momento, né? Fazer o crédito circular, só que a cessão de crédito era muito burocrático, né? Como o exemplo dado, uma pessoa negocia com outra para receber daqui a 60 dias. Ela quer negociar. Tinha cessão de crédito, né? Mas era um entrave. Então, por isso que surgiu o título de crédito. Então, que surge o título de crédito,
com o intuito principal de permitir com maior agilidade, facilidade a circulação do crédito. Então perceba que em primeiro momento tinha uma cessão de crédito, evoluiu para o título de crédito. Nos conceitos clássicos que são dados aos títulos de crédito, podemos dizer que este é um documento escrito, abstrato e autônomo, através do qual se representa um crédito líquido e certo, que será cobrado nas condições estipuladas no documento, ou seja, vale o que está escrito, né, no título de crédito, documento escrito. É desse conceito que decorrem características e consequências importantes nas relações cambiárias. Bom, os títulos de crédito surgiram da necessidade de se ter um documento que representasse o crédito com menos formalidade em relação à cessão de crédito e permitisse a circulação desse crédito de uma forma mais ágil, né? É dessa necessidade de circulação que surgem os institutos importantes, como o princípio da abstração, da autonomia, do endosso, do aval e outros institutos que a gente vai tratar ao longo desse nosso estudo em conjunto aqui. É importante, assim, ter em mente que a explicação para a informalidade dos institutos jurídicos utilizados nos títulos de crédito, como abstração, autonomia, endosso, aval e outros, enfim, para facilitar tal circulação, tá? Em virtude dessa característica de se ter um elemento de câmbio, fala-se que o estudo dos títulos de crédito recebe o nome por alguns doutrinadores de direito cambiário. Título de crédito, documento escrito, abstrato e cartular que representa o crédito, permitindo maior circulação deste. Vamos falar agora da legislação aplicável. Lembrando que nós temos o Código Civil, tá? A Lei Uniforme de Genebra, que é a Lei UG, né, que foi resultado de uma convenção em Genebra sobre o assunto, que o Brasil é signatário. A primeira legislação que foi criada no Brasil que tratou dos títulos de crédito foi o Decreto 2044 de 1908. Ele regulamentou apenas a letra de câmbio e a nota promissória, mas servia de base para todo e qualquer título de crédito. Porém, desde os seus primórdios, os títulos de crédito passaram a ser utilizados em negócios que envolviam entes que estavam em diferentes países. Sempre foram muito utilizados no comércio internacional. Em virtude disso, em meados do século XX, os países começaram a se preocupar em padronizar suas legislações a respeito dos títulos de crédito. O Brasil participou de tais convenções e foi signatário da Convenção de Genebra, que foi recepcionada no ordenamento pátrio através da aprovação do Decreto 57.663/66. Esta lei revogou quase por completo o Decreto 2044 de 1908 e ficou conhecida como Lei Uniforme de Genebra, LUG. Ela também trata diretamente apenas da letra de câmbio e nota promissória, mas também serve de base para os demais títulos. Os outros dois títulos que têm lei própria são a duplicata, que é tratada na lei específica número 5.474 de 68, e o cheque, né, que é pouco usado hoje, que é regulado pela lei número 7.357/85, lei específica. Tais legislações são pequenas, o que fez com que a LUG, ou seja, Lei Uniforme de Genebra, permanecesse servindo de aplicação subsidiária para esses títulos. Em 2002, o nosso legislador pátrio criou o nosso direito civil, né, 2002, e optou por criar uma teoria geral dos títulos de crédito, né, previsto lá no artigo 887 a 926 do Código Civil, Código Civil 2002. O Código Civil não revogou as legislações anteriores, sendo que cada título específico permanece com seu regulamento especial. Como falamos aqui, Lei número 5.474/68, né, que fala que é uma lei própria da duplicata. Lei 7.357 de 85, que é a lei
específica do cheque. Atenção! A principal legislação dos títulos de crédito continua sendo a LUG, Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/66, apesar de o Código Civil de 2002 ter trazido uma teoria geral para os títulos de crédito. Requisitos, né? Os títulos de crédito representam sempre um negócio jurídico. Artigo 104 do Código Civil Brasileiro, tá lá, o que precisa? Agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável, né? Previsto em lei ou não proibido pela lei, né? Bom, o título de crédito representa sempre um negócio jurídico, é uma forma de se contrair uma obrigação, né? Se você vai contrair uma obrigação, então nós temos aqui uma prestação e uma contraprestação, né? Se você vende alguma coisa, a outra parte tem que pagar porque ela comprou, adquiriu, né? Prestação e contraprestação. Sendo assim, os requisitos de validade dos negócios jurídicos previstos no artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Não defesa quer dizer não proibida em lei, que também se aplicarão aos títulos de crédito, já que o título de crédito representa sempre um negócio jurídico. Porém, o mais importante aqui é apontarmos os requisitos específicos para que se tenha um título de crédito perfeito, né? E devidamente válido. Você tem um documento escrito, e para falar que esse documento você tem escrito, né? Tem um documento que você tem escrito. Para você chamar de título de crédito, ele tem que ter seus requisitos próprios, tá? Para você poder chamar ele de título de crédito. Neste momento, vamos tratar apenas dos requisitos em geral dos títulos de crédito, pois cada título de crédito específico poderá ter seus requisitos próprios, pessoais, o que será estudado ao longo do nosso encontro aqui, tá? Apesar de já ter sido alvo de alguma discussão jurídica, hoje se pode afirmar que a doutrina mais larga, que é a doutrina majoritária, né, concorda que o título de crédito enquadra-se como um ato unilateral de vontades. Por quê? Para que se tenha a obrigação devidamente assumida, só é necessária a manifestação de vontade do devedor. Ou seja, se eu dou um cheque, vou no comércio, compro e assino um cheque para 30 dias, ou uma promissória, né? Ou uma nota promissória para 30 dias, para 60 dias, enfim, é necessária a manifestação de vontade do devedor. Eu estou devendo, vou pagar daqui a 30, 60 dias, enfim. Ainda que materialmente falando existam duas vontades envolvidas, pois o título só será emitido se o credor, né, se o comerciante quiser recebê-lo. Tá? Emitido se o credor quiser recebê-lo formalmente, mas formalmente só há a manifestação de vontade do devedor. Tá? Então é o que eu comecei a explicação lendo e explicando, dando exemplo. Então vamos lá. Para que se tenha a obrigação devidamente assumida, só é necessária a manifestação de vontade do devedor. Ponto. Ainda que, materialmente falando, existam duas vontades envolvidas, pois o título só será emitido se o credor quiser recebê-lo. Formalmente, só há a manifestação de vontade do devedor. Ok? Por isso, o primeiro requisito específico a ser observado é a assinatura do devedor. Chego lá no comerciante, quero comprar essa estatueta aqui, quero pagar daqui a 30 dias. Vou lá, dou um predatado, um cheque predatado e levo isso aqui. E dou o cheque predatado para 30 dias. Né? Então, o que eu vou dizer? Primeiro requisito é a assinatura do devedor. Está lá o cheque no meu nome. Eu levei a estátua, o comerciante ficou com o cheque, né, pré-datado, né,
para 30 dias. Olha lá. É por isso que, materialmente falando, existem duas vontades envolvidas. O comerciante aceitou vender a prazo daqui a 30 dias, né? E a minha vontade de pagar também daqui a 30 dias. Mas a manifestação de vontade é um ato unilateral, ou seja, só depende do devedor, tá? O título enquadra-se como um ato unilateral de vontade, unilateral de vontade do devedor, por mais que tenham materialmente, na prática, duas vontades envolvidas, vendedor, né, comerciante e o consumidor, tá? Mas formalmente só há manifestação de vontade do devedor. Por quê? Porque é meu nome. É o nome do devedor que está no cheque pré-datado. Ok? Primeiro requisito específico a ser observado é a assinatura do devedor. Não há nenhuma necessidade de se contar a qualificação do devedor, bastando apenas sua manifestação de vontade, que é feita através da assinatura no título de crédito, seja na nota promissória, seja no cheque, ok? Bom, cheque pré-datado. Sabemos que o cheque ele é um título extrajudicial para pagamento à vista, mas por uma questão de costume brasileiro, só no Brasil, que nós inventamos o cheque pré-datado, ok? O cheque, literalmente, ele é para pagamento ao portador à vista. Porém, através do costume, está lá na LINDB, lá, né? Costumes, né? Princípio geral do direito, analogia, costume. É um costume nosso, né? Para fazer o pré-datado, botar um chorãozinho lá, bom para o dia tal, bom para o dia tal. Mas o que vale mesmo é o cheque. A data ali, se você cruzar, o banco vai depositar, porque está cruzado, então é para depósito. Quando está cruzado também já é um costume nosso também botar lá. Mas, como tem um pré-datado, como ele botou bom para o dia tal, tá? Se a pessoa entrar com o cheque antes do dia previsto, né? Já que ele é pré-datado, daqui a 30 dias a pessoa entrar amanhã com o cheque, meu amigo, o banco pode descontar, porque vai pela lei. Nesse sentido aí, a legislação bancária, é claro, vai pagar o cheque, tendo fundo. Se não tiver fundo, vai carimbar, vai voltar como sem fundo. Tranquilo. Você que vai ter que entrar com uma ação, né? Cobrando danos morais, né? Em relação a quem não cumpriu o acordo. Porque, pela nossa jurisprudência, já é bem uniforme esse sentido. O banco não tem nada a ver. O banco vai pagar. Cheque onde se vier cruzado ele vai depositar. Mas o banco recebe o cheque como título ao portador pagamento à vista, porque ele é isso. O Brasil, através do costume, por isso que a jurisprudência, os tribunais têm entendido que cabe sim uma ação em relação a quem, no primeiro momento aceitou e depois de má fé passou para terceiros. Ok. Tá? E tem que ficar bem claro isso, porque a gente... cheque pré-datado... Não. Cheque, pagamento à vista. Ponto. Só que, pelo costume nosso, né? Tem costume que vira lei, por exemplo, a fila. Hoje em dia a fila é lei. A fila para idoso, pessoas gestantes, tem uma fila especial ali, né? Fila. Né? Mas a princípio você vai chegando, ordem de chegada, normal. Né? Aí depois tem a placa lá, por ordem de chegada, não sei o que. Aí já especial para idoso, para mulher gestante, né? Pessoas com bebê no colo, enfim. Bom, há que se ressaltar que o artigo 219 do nosso Código Civil presume como verdadeiras obrigações que são assumidas com a assinatura, sendo ela suficiente para a manifestação de vontade, sendo emitente do título capaz, apondo, ou seja, colocando sua assinatura, estará cumprido tal requisito. Está lá no artigo 219 do Código Civil, que vamos ler no próximo encontro.